Olá, gente. Vamos fazer a correção da atividade sobre anúncio, certo? Que foi a última aula que vocês tiveram gravada. Vamos lá. Primeira questão. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Aí você tem aqui uma propaganda, né, um texto de um anúncio publicitário, mostra que sua memória é melhor que a de computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. A campanha publicitária de 2006, saiu na revista Época. Aí ele pede para você dizer, considerando o contexto em que circula o texto publicitário, qual é o objetivo do texto publicitário. Vocês sabem que todo gênero ele vai ter um meio de circulação, né? E esse meio de circulação ele vai tentar atingir as pessoas que eles querem atingir. Então tem um objetivo. Então qual é o objetivo do gênero publicitário? Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Questionar o fato de um homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Gente, tá óbvio, né? Isso daqui não precisava nem ler os outros, de tão óbvio que o primeiro tá. Que é, quando se faz um texto publicitário, o gênero publicitário, ele tem um objetivo simples, que é influenciar o comportamento do leitor. Por isso ele vai usar a linguagem apelativa, e essa linguagem apelativa, ela visa que o consumidor ou consumidora adira ao consumo, né? Adira ao produto que ele quer vender. Então, letra A, com certeza. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas, ó, aí aqui está, certo? O anúncio, ok? Nesse caso, aqui é uma propaganda, aquela diferença, né, entre publicidade e propaganda. Aqui é uma propaganda que faz uma campanha antitabagista, né, contra o uso do cigarro. Aí aqui está as características, né? Que um pulmão com câncer, uma pessoa que está internada aqui com essa cirurgiazinha, que chama traqueostomia, uma criança que inalou, né, muito a questão da respiração e ficou doente, a questão dos dentes que se prejudicam, um bebê que nasceu, né, de uma mãe fumante e que nasceu com problemas, e aqui é mostrando quão, como é que eu posso dizer, venenoso o cigarro é, né? Que tá aí até os bichos mortos, os insetos. Aí, qual é esses recursos verbais, né? Quais são as estratégias persuasivas que ele utiliza? Evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. Não, né? Porque ninguém tá falando aqui em terapia de cigarro. Indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Também não, senão ele ia ter que brigar com os outros fabricantes de veneno, né? Apontar para o descaso do Ministério da Saúde com a população infantil também não, porque aqui só tem um exemplo de população infantil, né? Um menino, não tem algo que seja para todos. Mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. Olha aí, essa daqui tá bem, né, com cara de que é. Aí a gente vai e marca aqui. Ah, mas aí se a outra tiver mais certa do que essa, aí a gente marca a outra, né? Indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Não existe essa indicação, tanto que, tá aqui, ó, a criança não fuma, o bebê não fuma, e ambos foram atingidos, né, pelo uso do cigarro de pessoas próximas, no caso, aí os pais ou pessoas que vivem próximas a elas. Então, letra D, certo?
Terceira questão. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos nas rodovias. Um dos temas mais abordados é a combinação nada perfeita do álcool e direção. Analisando o anúncio em questão, é possível afirmar que, tá aqui o anúncio da Globo de 2016, aí você tem uma garrafa quebrada, aqui o pandeiro, né? Pandeiro, isso daí? É um objeto de música, né? Assim como um instrumento musical. E o carro aí batido, né? Você vê aí umas cores de sangue aí nesse objeto. Então vamos lá. Ele quer saber o que se pode afirmar vendo este anúncio, certo? Que é um anúncio de campanha, no caso é uma propaganda. O texto não verbal não faz referência ao feriado em questão? Não, né? Olha aqui, vamos ler o que está escrito aqui. Não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Então, é uma propaganda no carnaval contra, aliás, defendendo que as pessoas se cuidem, né? Letra B. A iniciativa tem o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados com o trânsito durante as festas. Essa daqui tá com muito cara de ser certa, né? Aí a gente vai ver as outras. Há exagero ao retratar um acidente que reduz a credibilidade da campanha. Aqui é aquela questão, aquele item que ele junta Lé com Cré, né? Aliás, não junta Lé com Cré, que não tem nada a ver. Do modo imperativo, seja você, não é indicado para o resultado esperado, visto que não devemos influenciar os leitores em propagandas. Aqui é uma informação completamente equivocada. A gente quer, quando faz uma propaganda, inclusive essas de campanha, é justamente influenciar os leitores, né? Então, e uma das características do gênero, anúncio, é usar o imperativo, certo? Que são aqueles verbos de pedir, de mandar, de orientar. Então, letra B de bola. Vamos para a quarta questão. O slogan de uma marca é responsável por transmitir, em poucas palavras, todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante reconhecida mundialmente, tem um marcante slogan: Viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado em 2006 e 2009 e hoje em dia ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Analisando as imagens apresentadas anteriormente e o slogan em questão, podemos afirmar que viva o lado Coca-Cola da vida, né? Viva o lado bom da vida, fazendo aqui a analogia, certo? Viva o lado Coca-Cola da música. Aí ele quer saber, nessa questão, características do slogan que a gente viu, o que é o slogan, certo? Aí ele vai perguntar qual é a afirmativa correta. Ó, podemos afirmar que, então ele quer a correta, não é a errada. O slogan não procura representar um estado eufórico? Não, né? A gente não sabe desse negócio de estado eufórico, não. O slogan não quer isso. O slogan ele é uma frase de efeito para poder fazer referência ao objeto ou à ideia que está sendo anunciada como forma de atrair o consumidor para aquela, como é que eu posso dizer, ideia, para comprar, para ganhar, né? A pessoa que lê, o leitor. O slogan efetua-se por um verbo no imperativo, viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. Vamos ver as outras. Essa daqui está muito parecida com o que está certa. O slogan não manipula o consumidor. A gente quer saber o quê? A correta. Então, essa está errada, porque o slogan ele serve para isso. Não para manipular. Né? Talvez essa palavra aqui esteja muito agressiva, mas é para poder chamar, trazer, comprar aquele consumidor. O verbo viver, no modo imperativo, não faz o consumidor se incluir na mensagem, o que prejudica o objetivo do anúncio, influenciar o leitor. Não. Pelo contrário, quando eu digo viva, eu estou falando com você. Viva, faça. O verbo imperativo ele serve justamente para trazer você, manter esse diálogo através do verbo entre quem fala e para quem é direcionado o gênero, certo? Então, com certeza, a letra C
de casa. O slogan efetua-se por um verbo no imperativo, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar sua vivência. Ou seja, eu uso o verbo aqui com esse intuito mesmo de que você possa fazer algo dependendo do produto que eu estou anunciando. Então, para você viver o lado Coca-Cola da música, você precisa o quê? Consumir Coca-Cola, que não é aqui, né? Que é água, porque a gente fala. Analise a propaganda a seguir. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a. Aí a gente tem que saber, ó, esses comandos das questões. Aqui ele está pedindo para você dizer, certo? A questão, o item que tem mais a ver com o anúncio. Ele não vai colocar aqui, você não vai marcar coisas que sejam contrárias à ideia desse anúncio. Então, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto com o adoçante, parece ser uma estratégia, né? Que ele usa para convencer, ó. Bota aqui o açúcar com buchinho para dizer que açúcar engorda, né? E adoçante não. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Não existe essa tendência, pelo contrário, está tentando convencer o público de que buscar hábitos alimentares saudáveis é o correto, né? Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo, não está falando de produtos industrializados, está falando apenas do açúcar, né? Inclusive está bem caro, claro aqui, ó, uma campanha de um adoçante. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a buscar mudanças estéticas. Bom, se um anúncio, ele, certo, é criado com o intuito de ridicularizar a forma física de uma pessoa, ele nem fica, né? Ele já é, como é que eu posso dizer, excluído. Então, não, com certeza, ele quis associar o açúcar à imagem de um corpo fora de forma, para dizer que o açúcar engorda, que o açúcar te deixa com barriguinha, né? E que para isso, né, para não ficar deste jeito, você vai ter que usar o adoçante. Então, é isso, gente. Os exercícios sobre anúncio, tá? Vou aqui parar a gravação. Boa sorte. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. E não esqueçam, sempre que falar comigo no WhatsApp, coloquem nome e turma. Não tem como eu gravar o nome de todo mundo, porque a minha agenda já é cheia. O meu telefone pessoal é o mesmo que eu uso para a escola. Então, vocês, quando mandarem mensagem, se identifiquem. Professor, eu sou fulano, do primeiro day, segundo alguma coisa. Coloquem aí o nome de vocês, se identifiquem. E quando forem falar com o PDT de vocês também. Obrigada.